Fala galera, e aí, tudo tranquilo com vocês? Bom, espero que sim. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Física Master. Aqui quem fala é o professor Renan, seu professor de Física, e hoje nós vamos dar início à nossa revisão Enem 2020. Vamos para a aula de número 1 e o nosso tópico é sobre dinâmica, beleza? Então, fica aí que depois da vinheta eu volto. Bom, pessoal, quando iniciamos o estudo da dinâmica lá no início do ano, geralmente na tua escola, a gente fala das leis de Newton e elas são fundamentais para a gente entender toda a dinâmica. Fechado? Então é por ela que nós vamos iniciar. Perceba aqui então a primeira lei de Newton. Lembre-se que a primeira lei de Newton está ligada com a inércia. O que é a inércia? É a capacidade que um corpo tem em se manter em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Então, olha só, quando você tenta empurrar um carro, por exemplo, esse carro ele tem a capacidade de se manter em quê, pessoal? Em repouso, sim ou não? Beleza? E aí você bota uma força resultante externa diferente de zero e tenta tirar esse corpo daquele estado, automaticamente você está quebrando a sua inércia. Então, inércia, essa que é a ideia dela. É a capacidade que o corpo tem em se manter ou em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Existe uma palavrinha que define a primeira lei de Newton. Essa palavra é chamada de equilíbrio. Não esqueça que nós temos dois tipos de equilíbrio, o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Professor, o que é o equilíbrio estático? Olha o nome, dá ou não dá a ideia de repouso? Dá, né? Então, estático é quando o corpo estiver em repouso. E quais são as características desse equilíbrio? Força resultante igual a zero e velocidade também igual a zero. Renan, e o outro equilíbrio é chamado de quê? Equilíbrio dinâmico. Quando eu falo em equilíbrio dinâmico, nós temos velocidade constante e diferente de zero, tudo bem? E força resultante igual a zero. Então vamos lá. No equilíbrio estático e no equilíbrio dinâmico, a força resultante sempre vai ser igual a zero. Só que no equilíbrio estático, a velocidade do corpo vale zero. E no equilíbrio dinâmico, o corpo está em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, a sua velocidade é constante e diferente de zero. Agora, quando a gente fala na segunda lei de Newton, nós temos uma relação entre força, massa e aceleração. Não esqueça que a segunda lei de Newton é chamada de princípio fundamental da dinâmica, onde a gente estabelece uma relação entre força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não esqueça que quanto maior for o valor dessa força resultante aplicada no corpo, por exemplo, maior vai ser a sua aceleração adquirida, ou seja, maior vai ser a alteração da velocidade com o tempo. Agora, uma coisa importante aqui, que você não deve esquecer, sobre essa segunda lei, é a relação vetorial. Nunca se esqueça disso que eu vou falar agora. Força resultante e aceleração sempre vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Isso aí, pessoal, mata muitas questões teóricas, tá? Então, anote isso aí que eu acabei de falar. Vamos lá, então, discutir um pouquinho sobre a nossa unidade? Gente, qual é a unidade de massa? Quilograma no sistema internacional. Qual é a unidade de aceleração? Metro por segundo ao quadrado no sistema internacional. Isso vai resultar uma força em Newton. Então não esqueça, se a força estiver em Newton, significa dizer que a massa está em quilograma e a aceleração está em metro por segundo ao quadrado. Professor, eu tenho uma dúvida. Existe alguma relação entre massa e inércia? Existe, galera. Não se esqueça do que eu vou falar agora. Quanto maior for a massa do corpo, maior vai ser a inércia dele. Exemplificando, imagina aquele carro que eu falei ainda agora há pouco e imagina então uma bicicleta. Qual dos dois é mais fácil de tirar do estado de repouso? Exatamente. O mais fácil, o mais simples é aquele que tem menor massa, ou seja, a bicicleta, porque automaticamente vai ter uma menor inércia, beleza? E qual é o mais difícil? É aquele que tem maior massa. Então bote aí essa observação. Quanto maior for a massa do corpo, maior é a sua inércia, beleza? E quanto menor for a massa, é claro e evidente que menor vai ser a sua inércia. Gente, a terceira lei de Newton é tão importante quanto as outras. Ela é chamada de ação e reação. Toda ação existe uma reação. Não se esqueça, então, as características desse par de força. Vamos lá? São forças que estão na mesma direção, tudo bem, sim ou não? Sentidos opostos e vão ter mesma intensidade. Então, por exemplo, olhe para cá. Eu vou empurrar o quadro bem aqui. Eu empurro esse quadro na horizontal. O quadro também vai me empurrar na horizontal, mesma direção.
Só que eu empurro o quadro no sentido como se eu estivesse indo para lá, né? Entrando no quadro, digamos assim. E o quadro vai me empurrar para fora, sentidos opostos. E mesma intensidade, ou seja, se eu empurro o quadro com 20 newtons, ele vai me empurrar também com 20 newtons. Agora, duas coisas que você vai complementar nessa terceira lei. Não se esqueça, preste atenção. O para-ação e reação só pode acontecer em corpos diferentes. Ou seja, você não vai ter o para-ação e reação no mesmo corpo. Nunca, jamais. Por exemplo, eu não fiz a ação no quadro, sim ou não? E o quadro vai fazer o quê? A reação em mim. São corpos, então, diferentes aonde está tendo ali o para-ação e reação. E por consequência disso, não se esqueça também que nesse caso, pessoal, elas não se equilibram, justamente por estar ali em corpos diferentes, está agindo em corpos diferentes. Então, para-ação e reação, ele é muito importante aqui para a gente. Fechado? Falamos então das 3 leis de Newton bem rapidamente, portanto, bem direto, bem preciso. Agora eu preciso te lembrar algumas forças na natureza que são importantes para a tua prova e estão aparecendo de vez em quando aí também em outras provas de vestibular. A primeira força é chamada de força-peso, que nós vamos representar pela letra P. Muito conhecida, é a força com que a Terra consegue atrair os corpos que estão ali na sua superfície. Cuidado, viu? Peso e massa são coisas diferentes, são grandezas diferentes. O peso é uma grandeza vetorial, é uma força, e a massa é uma grandeza escalar. Não esqueça como é que se calcula o peso. Olha lá, o peso é igual a massa vezes a gravidade. Importante falar sobre a gravidade. Quanto maior for a força, ou melhor, quanto maior for a gravidade, maior vai ser a força-peso. Muito cuidado com isso, tá? Faz essa anotação aí. O peso e massa são coisas diferentes, tá? São grandezas diferentes. Peso é uma força, então é uma grandeza vetorial. Massa é uma grandeza escalar. Fechado, pessoal? Não se esqueça disso. Então aqui você calcula agora, já sabe como calcular o peso. Próxima ideia, força elástica. Cuidado. Força elástica só vai estar presente em sistemas elásticos, corpos que conseguem sofrer deformações. E muito atento em algumas questões. Por quê? Apareceu mola na questão, falando que uma mola sofreu uma determinada deformação, já tem que estar ligado com força elástica. Como é que a gente calcula essa força elástica? Pela lei de Hooke, não é isso? Força elástica é igual a K vezes o ΔX, vezes a sua deformação. Lembrando que esse K aqui, galera, é a nossa constante elástica da mola e o ΔX é a nossa deformação. Vamos estabelecer uma coisinha aqui, interessante, bote aí na cabecinha, tá? Quanto maior for a força elástica, maior vai ser a deformação que aquele corpo vai sofrer. Tudo bem? Então, são grandezas ali que trabalham de maneira diretamente proporcionais. E quanto menor for a força elástica, menor vai ser a deformação. Professor, dá para saber o quão rígida a mola vai ser? Dá, pessoal. Quanto maior for o valor da constante elástica, mais rígida, mais dura a mola. E quanto menor for o valor da constante elástica, mais flexível a mola, mais mole, digamos assim. Então, essa constante ela nos fornece essa informação. Tudo bem? A próxima força que eu coloquei para você aqui é a força normal. A força normal ela não tem fórmula específica, mas uma coisa você jamais deve esquecer. Ela sempre vai ser perpendicular à superfície, apontando para fora dessa superfície. Vamos lá então. Primeira coisa, para ter força normal, ele tem que estar em contato com uma superfície. Então, por exemplo, eu peguei aqui, ó, eu tenho a minha régua, vamos supor que aqui é uma superfície, tá? Eu vou colocar esse corpo bem aqui, pessoal. Quando eu coloco esse corpo aqui em cima dessa superfície, é claro e evidente, deixa eu pegar aqui, ó, que a força normal vai estar apontando bem aqui, ó, para fora. Formando quantos graus aqui com a superfície? 90, ou seja, ó, sempre vai ser perpendicular à superfície apontando para fora. Agora, se caso esse plano horizontal virasse um plano inclinado, olha lá, olha lá, olha lá, perceba que a força normal continua. Então, toda vez que você for analisar a força normal, verifique a superfície. Verificou a superfície? Passa uma reta perpendicular àquela superfície e aí você encontra a reta normal. Tudo bem? Ou melhor, a força normal. Muito cuidado. Agora, olha só, existe uma dúvida muito comum, né? Professor, qual é a fórmula da força normal? Galera, a força normal, ela não tem, vou repetir, ela não tem fórmula específica. Depende da interação que você está analisando.
Por exemplo, eu tenho aquele corpo ali em cima daquela superfície, tá? Aí eu vou representar aqui agora, ó, olha lá. Força, peso aqui para baixo, tudo bem? E eu vou representar para cima a força normal. Tá aqui, pessoal, força normal. Que ela forma quantos graus aqui com a superfície? 90. Beleza. Feito isso, a gente pode dizer que se aquele corpo está em equilíbrio, né, na vertical, o peso é igual ao normal. Ah, então nesse caso eu calculo o peso e encontro o normal. Exatamente. Perfeito. Entendi, professor, entendi. Então, agora cuidado. Muito cuidado, que isso cai em questão teórica. O que, professor? É muito comum o elaborador da questão querer te confundir. Falar assim, é correto afirmar que peso e normal formam para ação e reação? Errado, pessoal. Por que não formam para ação e reação? Vamos lá. Tem a mesma direção? Sim, vertical. Tem sentidos opostos? Sim. Tem a mesma intensidade nesse caso? Também sim. Eita, então tem as três características. Pois é. Mas lembra que o para ação e reação, eles devem atuar em corpos diferentes, corpos distintos. E nesse caso, a força normal é a força que a superfície está fazendo no corpo. E a força peso é a força com que a Terra está fazendo no mesmo corpo. Ah, então não formam para ação e reação. Exatamente. Perfeito? E ela, nesse caso aqui, eles se equilibram e a para ação e reação não podem se equilibrar. Professor, interessante, né? É, isso aí em prova de vestibular cai muito. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tá. Passando aí pela força normal, a gente vai agora para a força de atrito. Gente, muito cuidado. A força de atrito é uma força de contato, então preciso ter contato com a superfície. E além de ser uma força de contato, ela é uma força, anote agora aí, que vai estar oposta ao sentido do deslizamento ou a tendência do deslizamento. Então, por exemplo, olha só, vamos supor que esse corpinho bem aqui, ele tenha a tendência de deslizar nesse sentido aqui, ó, tá? No sentido de deslizamento é essa setinha aí. Então a força de atrito vai ser justamente essa força que eu acabei de desenhar para você, no sentido oposto ao deslizamento. Duas coisas são importantes na hora de fazer uma prova e cair uma questão sobre atrito. Se na questão ele falar que aconteceu o deslizamento ou escorregamento, significa dizer que o atrito é dinâmico. Dinâmico. E aí, na hora de calcular aqui, ó, a força de atrito vai ficar força de atrito é igual ao coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. Caso ele fale que o corpo não deslizou, né, ele está na iminência de deslizamento, tá? Significa dizer ali, pessoal, que o atrito vai ser estático. Aí ficaria força de atrito é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal, tá? Então assim que você tem que tomar muito cuidado numa prova ao calcular a força de atrito, beleza? Analisa se está tendo deslizamento ou não e aí automaticamente você calcula a força de atrito. Galera, falando agora sobre força de tração. Muito cuidado, gente. Força de tração só vai estar presente quando você tiver fios, cabos ou cordas tracionados, tensionados. Por que eu estou fixando nisso? Porque eu vou pegar aqui, por exemplo, o meu carregador. Olha lá. Quando eu pego o carregador, nesse caso aqui, ó, tá vendo? Não tem força de tração. Não. Agora tem força de tração. Se estiver tracionado, se estiver tensionado, tem tração. Professor, e qual é a fórmula da força de tração? Não tem fórmula específica. É igual a relação da normal. Não tem fórmula específica, depende da interação. Então, por exemplo, olha lá. Se eu coloco aqui uma superfície pode ser um teto, por exemplo, e eu coloco um corpo aqui preso a esse fio. Aí a força de tração está aqui para cima, né? T. E aqui para baixo eu tenho peso. Nesse caso, a força de tração é igual ao peso. Caramba, professor! Então depende da interação, né? Exatamente. Então muito cuidado com isso aí. Somente em fios, cordas ou cabos tensionados
ou tracionados. Pode aparecer esses dois nomes aí para você, beleza? Galera, agora a gente vai analisar movimentos curvilíneos. Lembra lá que quando o corpo executa um movimento circular, por exemplo, que é um movimento curvilíneo, existe uma força chamada de força centrípeta. E essa força ela sempre aponta para o centro da trajetória. Daí que vem o nome centrípeta. Galera, e o que você não deve esquecer sobre essa força? Na aula de número 2 eu vou mencionar sobre trabalho de uma força, mas eu vou logo adiantar aqui para você. A força resultante centrípeta, anote isso aí, não realiza trabalho. Não realiza trabalho. Lá na aula de número 2 eu vou falar isso melhor, mas anota logo isso aí. Professor, como é que eu faço para calcular essa resultante centrípeta? É assim, galera. Essa força resultante centrípeta vai ser igual a massa vezes velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Mas se ele fornecer para você na questão a velocidade angular, você pode calcular assim, ó, massa vezes velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Dessa maneira. Muito cuidado. Essa resultante centrípeta, ela é responsável aí, né, ela vai estar sempre responsável e ligada para o centro da trajetória. Ei, preste atenção no que eu vou falar agora. Junto com ela, né, parceiro ali, existe ali uma aceleração, a aceleração centrípeta, que vai apontar, pessoal, para o centro da trajetória também. E essa aceleração centrípeta ela vai ser responsável por alterar a direção do vetor velocidade linear. Cuidado com isso aí. Então, muito cuidado. E galera, quando a gente fala em aceleração centrípeta, como é que se calcula ela? A aceleração centrípeta vai ser igual a velocidade linear ao quadrado, dividida pelo raio, ou velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Você pode calcular dessas duas maneiras, ou dependendo ali da velocidade linear, ou dependendo ali da velocidade angular. Beleza, pessoal? Ó, posso te dar uma informação aqui? Se por algum motivo você pega uma questão onde essa velocidade aqui, ela seja constante, por exemplo, o movimento circular e uniforme, você pode estabelecer uma relação aqui, ó. Quanto maior for o raio, menor vai ser a aceleração centrípeta. Questões teóricas, eles gostam disso. E é claro, é evidente que se você pega uma trajetória que tem um raio menor, ele vai ter uma uma aceleração centrípeta maior. Beleza? Tranquilo? Cuidado com isso aí. Essas ideias são fundamentais. Bom, pessoal, finalizamos por aqui a nossa aula de número 1, a nossa revisão, tá? Do Enem 2020. Em breve, a aula de número 2 já vai estar disponibilizada. Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, curte, compartilha, se inscreva no canal, que assim você manda para várias pessoas e a gente ajuda várias pessoas. Belezinha? Forte abraço e até a próxima aula. Valeu! Baixe o print do quadro que ele teu, já ia esquecendo de falar. Vai lá!